Certo, pessoal? Então hoje nós vamos aprender sobre o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum, ele é mais conhecido pela sigla dele, que é o MMC. E ele vai ser muito importante, principalmente no estudo das frações. Então vamos relembrar aqui algumas coisas. Eu vou, primeiro, escrever aqui o conjunto dos múltiplos de 6. Conjunto dos múltiplos de 6, a gente tem 6 vezes 1, que é 6, 6 vezes 2, que é 12, 6 vezes 3, que é 18, 6 vezes 4, que é 24, 6 vezes 5, que é 30, 6 vezes 6, que é 36, e assim sucessivamente. Esses são os múltiplos de 6. Vamos agora olhar para os múltiplos de 4. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 3 dá 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20, 24, 28, 32, 36 e assim por diante. Vou parar de novo aqui no 36. Se a gente olhar para esses dois conjuntos, eles têm alguns elementos em comum. Por exemplo, o 12 ele está aparecendo aqui em cima e o 12 também está aparecendo aqui embaixo. Assim como o 24 aparece aqui em cima, o 24 também aparece aqui embaixo. Aqui também, o 36 aqui e aqui. Esses números que aparecem nos dois conjuntos, a gente chama eles de múltiplos comuns. Tudo bem, esses são os múltiplos comuns, mas o que a gente está atrás hoje é do mínimo múltiplo comum, ou seja, do menor desses múltiplos comuns. No caso aqui, se a gente for olhar, o menor dos números que aparece nesse conjunto do 6 e no conjunto do 4 é o 12, que eu estou pintando aqui de azul. Então, a gente vai dizer que o MC de 4 e 6 é 12, certo? Que é o menor múltiplo deles que coincide. Outra maneira de escrever isso é escrever assim: MMC de 4 e 6 é igual a 12. E agora, o que a gente vai ver são alguns métodos para calcular esse MMC. O primeiro deles é fatorar todos os números. Certo? Como assim? Vamos começar. Suponha que a gente queira calcular um MMC de 12 e 18. A primeira coisa que a gente faz é fatorar esses dois números. Então, a gente fatora os números. Então, vamos lá. O 12, vamos fazer a fatoração dele em primos. Vai dar o quê? 12 dá por 2, sobra 6. 6 por 2 sobra 3. E 3 sobra 1. Então, aqui, a gente já tem a nossa fatoração em primos do 12, que é 2 vezes 2, 2 ao quadrado, vezes esse 3 que está aqui. Agora, a gente fatora o 18. 18 dá por 2, sobra 9. Por 3 agora, sobra 3. Por 3 aqui de novo, sobra 1. E aí, nossa fatoração em primos daqui dá 2 vezes 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado. Depois de fatorar os números, a gente vai escrever aqui que o 12 ele é 2 ao quadrado vezes 3 e que o 18 é igual a 2 vezes 3 ao quadrado. E daqui a gente consegue o MMC. Como que a gente consegue o MMC? O MMC é o produto dos fatores comuns e não comuns de maior expoente. Ah, mas isso é muito complicado. Então vamos traduzir. Ó. Eu olho, por exemplo, esse aqui tem fator 2? Tem. Está aqui o fator 2. O 18 tem fator 2? Também tem fator 2. Qual é o maior expoente do 2? É o do 18 ou é o do 12? É o do 12, né? Que é 2. Então, eu venho aqui e coloco 2 ao quadrado.
vezes. O 12 tem fator 3? Tem. Está aqui o fator 3. 18 também tem fator 3. Aí eu olho qual é o maior expoente. O expoente aqui é 1 e o expoente aqui é 2. Então, eu jogo aqui 3 ao quadrado com o maior expoente. Ou seja, o nosso MMC aqui é 2 ao quadrado, que é 4, vezes 3 ao quadrado, que é 9, que dá 36. A gente ainda vai fazer mais exemplos com esse método. Mas antes, vamos conferir se está certo mesmo. Os múltiplos de 12, eles são 12, 24, 36 e assim por diante. Os múltiplos de 18 são 18, 18 vezes 2, que é 36, 18 vezes 3, que é 54, e assim por diante. Se a gente for ver, o primeiro múltiplo comum deles é justamente o 36, como a gente tinha encontrado. Então, nossa conta estava certa. Então, vamos fazer mais um exemplo sobre esse método para a gente fixar bem. Então, calcule o MMC de 6 e 14. Então, lembrando, primeiro, a gente fatora os dois números. Então, eu vou pegar o 6 e vou fatorar ele em fatores primos. 6 é divisível por 2, então coloco 2 aqui, sobra 3. Depois, 3 é divisível por 3, coloco 1 aqui, e aqui está a fatoração em primos do 6, que é 2 vezes 3. Agora, vamos fatorar o 14. O 14, ele é divisível por 2, então coloco 2 aqui, e sobra 7. O 14 não é divisível, por 3, né? Nem por 5. Ele é divisível por 7, que é o próximo número primo. Ou seja, aqui sobra 1. E aí, a fatoração em primos é 2 vezes 7. O segundo passo é a gente já calcular o MMC direto, né? Escrevendo aqui os números. 6 é 2 vezes 3, e o 14, a gente viu que era 2 vezes o 7. Tudo bem, então o que é que vai acontecer? Ó? O MMC de 6 e 14, ele vai ser quanto? Aqui, notem que eu tenho 2 aqui em cima e 2 aqui embaixo. Qual o maior expoente aqui do 2? Aqui está elevado a 1, aqui está elevado a 1. Então, eu coloco aqui 2 elevado a 1. O 3 agora, ele só aparece no 6. Ele não aparece no 14, né? Então, você repete aqui 3 elevado a 1. Você coloca 3 elevado a 1. E agora a mesma coisa. Ó. O 7, ele está aqui, mas ele não está no 6. Então, como aqui eu tenho 7 elevado a 1, eu venho aqui e repito. Vezes 7 elevado a 1. E aí a gente encontra que o nosso MMC vai ser 2 vezes 3, que é 6, vezes 7. 6 vezes 7 dá 42. Vamos de novo conferir para ver se a nossa resposta está certa. Então, eu vou pegar aqui os múltiplos de 6, que são 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, e vou parar por aqui. E vou pegar os múltiplos de 14, que vão ser 14, 28, 42, 56 e assim por diante. Se a gente for ver, o primeiro múltiplo em comum aqui é o 42 e o 42 aqui, né? Não tem nenhum antes dele que coincida. Então, a resposta que a gente encontrou aqui estava corretíssima. E agora, vamos ver um segundo método para a gente calcular o MMC, que é o método da decomposição simultânea. Esse método, ele é parecido com a fatoração em primos, só que como se fosse de todos os números ao mesmo tempo. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Um MMC de 12 e 18
que foi um dos nossos exemplos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o 12, e aqui do lado eu vou colocar o 18, e vou colocar a mesma barrinha da fatoração em primos. E aí eu vejo, o 12 é divisível por 2 e o 18 também. Então, eu coloco o 2 aqui e divido os dois números. Aqui vai sobrar 6 e aqui vai sobrar 9. Ainda tem algum número divisível por 2 aqui? Se você olhar, tem o 6. Então, eu continuo dividindo por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. O 9 eu não consigo dividir por 2. Então, eu repito ele aqui embaixo. Sempre que você não conseguir, você repete o número embaixo. Agora, o 3. Existem números divisíveis por 3? Existem. Então, eu coloco o 3 aqui. 3 dividido por 3 dá 1. E 9 dividido por 3 dá 3. Beleza. E aí eu continuo até todos os números aqui ficarem 1. Eu já tenho 1 aqui, falta acabar com esse. Então, eu coloco aqui dividido por 3. 1 não dá para dividir por 3, eu repito. O 3 dividido por 3 dá 1. A multiplicação desses números aqui do lado dá justamente o nosso MMC. Então, eu tenho aqui 2 vezes 2, que é 4. 3 vezes 3, que é 9. O nosso MMC, ele vale 36. Certo? Então, vamos fazer outro exemplo que a gente acabou de fazer também, que é o MMC de 6 e 14. Então, eu coloco aqui o 6 e o 14 do lado e a barrazinha aqui. Lembrando que desse lado aqui só podem aparecer números primos. Então, eu vou pegar aqui 6 por 2. Vai sobrar 3. E aqui vai sobrar 7. Não tem mais nenhum número divisível por 2. Existem números divisíveis por 3? Existe esse aqui, né? Então, eu vou colocar 3 aqui. 3 dividido por 3 dá 1. 7 dividido por 3 não dá. Então, eu repito 7. Continuando aqui, eu só tenho esse 7, que é um número primo. Então, eu coloco 7 aqui. E aí eu pego 1 dividido por 7 não dá. Então, eu coloco aqui. E 7 dividido por 7 dá 1. E aí, novamente, a gente encontra o nosso MMC que a gente queria, que vai ser 2 vezes 6. Opa, desculpe, 2 vezes 3, que é 6, vezes o 7, que dá 42. Notem que esse método aqui, ele é muito mais rápido, porque é como se a gente tivesse fatorando em primos os dois números ao mesmo tempo. Então, esse método aqui é o que é mais comumente usado. Beleza, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. Eu sou o Matheus Oliveira.